Fala, rapaziada, perdemos novamente, né? O Sport mais uma vez sai à frente do placar diante de uma equipe que é fortíssima, a equipe do Botafogo, tá brigando por vaga na Libertadores aí e acabamos perdendo novamente o jogo. Nós abrimos 2-0 do placar e também tomamos a virada, assim, é incrível como as coisas não funcionam para o Sport nessa temporada. Vou falar um pouquinho do que foi o jogo, não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas também vou falar um pouco do que vem acontecendo no esporte, nos bastidores, tá? Antes da gente começar, like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo no Esporte Clube do Recife, tá, rapaziada? Ontem, mais uma vez, o Sport protagonizou uma derrota, não só dentro de campo, mas fora de campo. Mais uma vez, os torcedores sendo envergonhados por essa gestão medíocre, por esse grupo de jogadores medíocres, no plural, que o Sport tem, comandando aí, né, tomando um pouco do que o Sport em 2025. Ontem ninguém colocava expectativa nenhuma no jogo, todo mundo já sabe que o Sport está rebaixado matematicamente, virtualmente, moralmente, desde a 12ª rodada do Brasileirão. Um time que ainda não conseguiu chegar na casa dos 20 pontos. 20 pontos. Mais de 100 pontos disputados, o Sport não conseguiu atingir 20 pontos ainda no Campeonato Brasileiro da Série A. É lamentável a situação que viu o Sport, é lamentável que a direção não largue o osso, é lamentável que os jogadores não tenham o senso do que está acontecendo, é lamentável que alguém teve alguma ideia de deixar o César Lucena assumir as 9 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. É lamentável. Só quem sofre com isso somos nós, torcedores. Dirigentes, jogadores, diretores, o vulgo treinador César Lucena não sofrem com isso. É mentira. É mentira. Enfim, ontem o Sport começa o jogo jogando minimamente decente, tá? Começa achando boas jogadas com o Lucas Lima. Mateuzinho eu achei um pouco desligado do jogo de ontem, mas o Léo Pereira fez um bom primeiro tempo, tá cavando uma vaga ali no time titular nesses últimos jogos aí. Ganhou uma chance novamente com o César Lucena, né? Enfim. Então o Sport começou um pouco aceso. Claro, o Botafogo criou algumas oportunidades, perdeu gols cara a cara ali com o Gabriel. O Gabriel fez defesaças, fez milagres no jogo de ontem. O Sport começa muito bem, começa aceso. Lucas Lima começa achando o Léo Pereira, que acaba fazendo 1-0 ali aos 13, 14 minutos do primeiro tempo. Botafogo vai para cima, o Sport sempre reativo, conseguindo algumas coisas interessantes, né, entre Lucas Lima e Mateuzinho. Lucas Lima e também o Léo Pereira. Coincidentemente, no mais um escanteio ali, o Lucas Lima consegue achar o Thierry na grande área sozinho, começa a criar um clima de que aqui pode sair alguma coisa. O Thierry faz o 2-0 e o Sport, com 2-0, se abdica de jogar o jogo, né? Recua totalmente, como fez com o Santos, como fez contra o São Paulo, como fez contra o Internacional. Não chegou a abrir o 2-0, mas abriu um 1-0 e depois estacionou um ônibus ali na frente do gol. O Sport simplesmente não sabe jogar futebol em 2025. E aí o Botafogo vai para cima, acaba achando um gol com o Arthur ainda no primeiro tempo, volta ao segundo tempo. O César imagina que é uma boa manter 3 laterais esquerdos, dando chances ao Kevson, gente. Ao Kevson. Um cara que não era nem para colocar na bio do Instagram, que era jogador do Esporte Clube do Recife. Kevson ganhou na 34ª rodada mais uma chance com o aprendiz, com como é que eu posso me expressar sem ser processado? Com sabe? O cara que se diz treinador, César Lucena.
que é treinador de Série A, que nunca ganhou nada, nada na carreira como treinador, nunca ganhou nada e está recebendo chances numa Série A. Um time que já está rebaixado, ok, entendemos. Um time que não fez merda nenhuma em 2025, entendemos. Mas são 9 rodadas. O torcedor sofre quando perde o jogo, principalmente tomando goleadas, como tomou com o César Lucena, 5-1 do Flamengo, tomou goleada de Palmeiras, tomou sapecada do Mirassol em casa, perdeu para o Juventude em casa. E tá tudo normal, a diretoria em silêncio, tá tudo ok. E aí o Botafogo vira o jogo. E um jogo que acredito que, assim como eu, vocês também até começaram um jogo sem expectativas, sem quererem se estressar com o jogo. Mas é incrível como o Sport já rebaixado, na lanterna isolada, um time que não fez 20 pontos na competição, ainda causa estresse, ainda consegue tirar os torcedores do sério. A forma como que o clube está sendo conduzida tira qualquer jogador do sério, qualquer torcedor do sério. A forma como que os jogadores se comportam em campo, desconexos da realidade. Léo Pereira fazendo gol e fazendo dancinha. Lucas Lima com o time fudido na lanterna fazendo gol contra o Santos e tirando a camisa. Igor Cariús no empate contra a equipe do Ceará, indo comemorar, o Sport poderia indo, buscar a virada, indo comemorar. Os jogadores não sabem a situação que o clube está. Não é possível que esses jogadores estejam conectados com o torcedor, conectados diretamente com a instituição, com a história do Sport Clube do Recife, e estejam tratando jogo após jogo desta forma. Não é normal. Não é normal. E aí, para complementar o vídeo, né? Não vou entrar em muitos detalhes do pós-jogo, foi mais uma vergonha. Botafogo tem muito mais time do que o Sport. O Botafogo foi recém-campeão aí do Campeonato Brasileiro, né? Todo o sucesso do mundo ao Botafogo, inclusive, que para mim fez por merecer a vitória. Mas não se pode abrir 2-0 no placar e deixar todos os times fazerem o que querem. Você não pode perder para o Mirassol em casa, por mais que o Mirassol seja o terceiro ou quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Você não pode somar 0 pontos contra um Juventude numa Série A. Você não pode vender um manto de campo contra o Flamengo, tomar 5 e ser chacota nacional. Enfim, vamos falar um pouco da diretoria, né? Para a gente não se estender muito nesse vídeo. Mas o recado é o seguinte, cara. Quem planta Yuri Romão, quem planta Rafael Campos, quem planta Guilherme Falcão, quem planta Henrico Ambrogini, quem planta Thiago Gasparini, colhe isso, colhe rebaixamento, colhe vergonha, colhe humilhação. Esses acéfalos nunca ganharam porra nenhuma na carreira, nunca ganharam nada na carreira. Nada. Para a gente começar do cabeça, né? Vamos falar da cabeça pensante, que deveria ser o Yuri Romão. Entregar as chaves da porta do clube, entrada principal, entrada auxiliar, todo tipo de entrada que vocês imaginarem, entregar a chave do clube na mão de Pepa no início do ano. Entregar a chave do clube na mão de Guilherme Falcão. Entregar a chave do clube na mão de Rafael Campos. O que esses caras ganharam na vida para ter a chave do clube do esporte, gente? Nunca ganharam nada. Nada. Como profissionais são péssimos, são ridículos. Nunca ganharam nada.
O Sport no seu maior ano de investimento na Série A, voltando para a Série A depois de 3 anos, com a torcida vibrando, o maior patrocínio master, venda de jogador do Pedro Lima acontecendo, recuperação judicial, então o Sport não poderia ser cobrado ali pelos credores, maiores investimentos assim, da história do clube. E você paga 9 milhões em Matheus Alexandre, você paga 15 milhões em 60% dos direitos de Carlos Alberto, você compra Atencio por 13 milhões, sequer ser utilizado. Você compra jogadores e mais jogadores, pagam salários absurdos para Paciência que sequer jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. Sérgio Oliveira ganhando mais de 700 mil reais por mês no Sport. Jogadores que chegaram e ninguém sabe quem são, sequer jogaram a Série A direito. São esses tipos de contratações que deixam qualquer torcedor puto. Qualquer um que entenda minimamente da história do Sport Clube do Recife, do que o Sport Clube do Recife significa, do futebol pernambucano, vai dizer, meu irmão, aqui tem coisa errada, porra. Você não pode pagar 9 milhões por 70% dos direitos de Matheus Alexandre. Você não pode pagar mais de 15 milhões em Carlos Alberto por 60% dos direitos de Carlos Alberto. Você não pode negociar uma joia da base como é o Riquelme por 7 milhões de reais por 70% dos direitos para um time que você está devendo. Todo torcedor, o cara que entende minimamente, começa a desconfiar. Deve ter alguma coisa por trás, deve ter alguma malícia, alguma letra minúscula que a gente não está vendo. E a diretoria, a todo momento, sendo arrogante, soberba e distante do esporte, distante do seu torcedor, distante da realidade. O Sport investiu mais de 70 milhões de reais nesta temporada em contratações de todas as contratações que o Sport fez, 2 ou 3 serem aproveitados. É algo absurdo. É algo que, assim, precisa ser investigado. A gente não pode deixar que diretores que tenham a fala de que a dívida não é minha, é do clube, saiam no final do ano, ou a data que forem marcada aí para sair, e deixarem um rombo gigantesco na história do Sport Clube do Recife. Esse ano de 2025 jamais será esquecido e não deve ser esquecido. Os rostos de Yuri Romão, de Guilherme Falcão, de Rafael Campos, de Thiago Ambrogini, de Thiago Gasparino, de Henrique Ambrogini, precisam ser lembrados, precisam ser recordados. É isso que eu peço para vocês. Tá? Então, assim, esses dirigentes nunca ganharam nada na vida e ganharam a chave do Sport Clube do Recife em 2025 para gastarem como bem entenderem, pagando valores altíssimos em jogadores que nunca fizeram nada na carreira. Nada. Você pagar 15 milhões em Carlos Alberto é algo absurdo, gente. É algo que foge do senso comum. 9 milhões de reais em Matheus Alexandre, foge do comum. Cadê o portal da transparência? Cadê as promessas que foram feitas? Enfim. E para complementar, além de contratações de jogadores, que pode ser coincidência ou não, um processo no Ministério Público de Recife, de Pernambuco, na verdade, e 3 dias depois que esse processo, essa investigação do Ministério começa a acontecer, o presidente renuncia. É estranho. É estranho porque antes do processo ser homologado, o mesmo falou que não iria sair, que iria cumprir o mandato, que ele era parte dos sei lá, 80% dos sócios que votaram nele. Estranho. Depois que realmente o pessoal vai a fundo, vê realmente as investigações, aí tem a renúncia, né? Tem a renúncia.
tem a antecipação das eleições. Então, assim, gente, é algo absurdo o que estão fazendo com o Sport Clube do Recife. De verdade, espero que eles não sejam criminosos, não sejam mal intencionados. Espero de verdade que isso não aconteça, que tenha sido somente a gente planejou aqui, deu errado e pronto. Deu ruim, gente, me desculpa aí, vou sair pronto. Porque imagina se tem algo a mais aí. Aí sim, acho que a vergonha para nós torcedores seriam maiores ainda, né? Então, é isso, galera. Isso que eu queria falar. Mais de 70 milhões de reais investidos na temporada. Salários atrasados há mais de um mês. O Sport não tem 45 mil reais para pagar uma empresa de andaime que fez a manutenção na sede do Sport Clube do Recife. É algo absurdo. É algo assim. Enfim, o que esperar? O que esperar de um presidente que vende o nosso mando de campo e depois, quando é questionado, fala que não sabia? O que esperar de um vice-presidente que já tinha o contrato da venda de mando de campo assinado e falava que não ia vender o mando de campo? O que esperar de um presidente que temia o poderoso Atlético Goianiense na Série B do ano passado? O que esperar de um presidente que omite a verdade do torcedor a todo momento? Parabéns, Yuri Romão. Essa coroa aí, esse governado, esse reinado que você tem em 2025, junto com o Rafael Campos, junto com o seu Guilherme Falcão, que já saiu e está deixando toda a nojeira no Sport Clube do Recife, com o Thiago Gasparino, com o Henrique Ambrangini. Parabéns, essa coroa é de vocês. Uma coroa de lama, uma coroa de M é de vocês. Que vocês sejam coroados. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. E é isso. Vamos aguardar. Próxima rodada tem Sport Vitória na Ilha do Retiro, tá? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Fui.